Sabe, às vezes a gente pensa que as maiores batalhas da vida são contra os outros, né? Mas e se o verdadeiro campo de batalha for aqui dentro? É exatamente essa a provocação de O Noivo Devastado, da analista junguiana Marion Woodman. Vamos juntos mergulhar nesse mundo interior, um lugar onde as lutas que ninguém vê são os que realmente definem a nossa realidade. O livro já começa nos jogando essa pergunta. Uma pergunta que ecoa em muitos lugares, não é mesmo? A gente sente essa tensão no ar. Mas a Woodman nos convida a dar um passo para trás e pensar. E se a raiz desse problema não estiver exatamente na relação entre homens e mulheres, mas em um lugar muito mais profundo? E aqui está a grande virada de chave. A ideia é que o conflito que a gente enxerga lá fora é, na verdade, um espelho de uma guerra interna. Para que a parceria entre o masculino e o feminino funcione no mundo real, ela precisa, primeiro, ser construída e harmonizada aqui dentro, na nossa própria psique. Afinal, o que está dentro, uma hora ou outra, sempre acaba transbordando. Então vamos direto ao ponto. Que problema é esse? É aqui que chegamos ao coração do que a Woodman identificou. Ela usa essa metáfora poderosa, o noivo devastado, que representa uma masculinidade interior que foi ferida, distorcida, que não está saudável. Para a gente entender isso melhor, precisamos de um conceito fundamental da psicologia junguiana, o ânimos, ou o masculino interior. Pense nele como uma espécie de arquétipo, uma energia interna que guia nosso pensamento, nossa capacidade de agir, nossa conexão com o espírito. E olha, isso não tem a ver com gênero, tá? É uma energia psicológica que existe em todas as pessoas. E como é que a gente percebe no dia a dia que essa energia está danificada? Bem, os sintomas são bem concretos. Começa com aquela busca sem fim pela perfeição, sabe? Nada nunca tá bom o suficiente. Vem uma desconexão do próprio corpo, da intuição. A gente para de se ouvir. E para fugir dessa sensação, surge uma necessidade de ter uma onda, uma escapada. É aí que os vícios encontram espaço, seja em compras, bebida, comida e, claro, aquele pensamento rígido 8 ou 80, que nos impede de ver as nuances da vida e nos mantém presos na divisão. Essa citação da própria Woodman resume tudo de forma brilhante. Essa busca por uma onda, seja qual for, é um anseio desesperado por transcendência. É uma tentativa de escapar de uma vida que parece vazia, simplesmente porque a conexão com a nossa fonte interior, com o nosso centro, foi perdida. Ok, então se o problema é essa desconexão toda, qual é a solução? Como a gente se cura disso? A resposta não está na lógica, nem na força de vontade. Está em aprender a ouvir uma linguagem completamente diferente. O método que a Woodman propõe é um mergulho profundo na linguagem da alma. Os sonhos, as imagens que surgem do nada na nossa mente, as metáforas. Tudo isso são as formas que o nosso inconsciente encontra para se comunicar. A cura acontece quando a gente finalmente aprende a decifrar e a honrar essa linguagem tão simbólica. E claro, Shakespeare era um mestre absoluto dessa linguagem. Woodman usa essas linhas de Macbeth para mostrar o poder imenso de uma metáfora. Essas palavras não apenas descrevem um fato, elas nos fazem sentir o peso do desespero, da transitoriedade da vida. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? A declaração literal é fria, direta, informativa. Agora, a metáfora de Shakespeare, apague-se, apague-se, breve vela, ela ressoa na nossa imaginação, no nosso coração. Ela transmite uma verdade emocional muito mais profunda. Exatamente por isso que os sonhos não nos dão um manual de instruções. Eles falam a língua do sentimento. Então, o ponto crucial é este. A metáfora é a ponte entre o mundo do espírito e o mundo da matéria. É a linguagem da alma. E ela tem o poder de curar, porque não se dirige só à nossa mente racional. Ela fala com a pessoa por inteiro. Corpo, mente, emoção e imaginação. Certo. Se a gente segue esse método e começa a ouvir a alma, aonde isso nos leva? O objetivo final não é apagar a tensão entre o masculino e o feminino, mas sim integrá-los em uma união sagrada, uma união criativa. E essa escultura ao beijo, de Brancusi, que a Woodman coloca no final do livro, é a imagem perfeita desse objetivo. Perceba, são duas figuras distintas esculpidas no mesmo bloco de pedra. Elas são inseparáveis, formam um todo, mas ao mesmo tempo mantêm a sua individualidade. Esse casamento interno não é um estado final de paz e calmaria. Na verdade, ele é o começo de uma parceria dinâmica. É um relacionamento criativo que floresce dentro da própria psique, onde energias que antes viviam em conflito agora começam a colaborar. Woodman termina o livro com um sonho poderosíssimo que simboliza essa união.
A jornada começa com um ato de cocriação. O masculino e o feminino internos, agora como parceiros, constroem algo novo juntos. E fazem isso de forma lúdica, brincando, mas o resultado é algo sólido, robusto. E aqui vem a parte mágica. A essência feminina, simbolizada pelo cabelo longo, não é descartada. Pelo contrário, ela é transformada pelo masculino em algo funcional e belo. Uma vela dourada, capaz de capturar o vento do espírito. E aqui está a síntese perfeita da parceria. Não há uma fusão onde um se perde no outro. Existe uma colaboração de papéis que são distintos, mas que dependem um do outro. A vela, o feminino, captura a energia, a inspiração. O leme, o masculino, dá a direção, a estrutura. Nenhum dos dois consegue navegar sozinho. O resultado é essa imagem de totalidade em movimento. Um barquinho construído por essa parceria interna, navegando com confiança pelo vasto mar da vida, impulsionado pela força do espírito. É uma visão de muita esperança e integração. Isso tudo nos traz de volta ao começo. Se o conflito externo é um reflexo do interno, a pergunta que fica no ar é: o que a gente poderia criar no mundo, nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade, se cada pessoa conseguisse construir esse pequeno e robusto barco dentro de si? Fica aí a reflexão.